Pedro, o pescador que se tornou a rocha da igreja. Simão Pedro é uma das figuras mais marcantes do Evangelho. Um homem simples, pescador do mar da Galileia, com mãos calejadas pelo trabalho e coração cheio de sonhos. Era impulsivo, sincero, apaixonado e muitas vezes falho. Mas foi justamente esse homem comum que Jesus escolheu para ser a pedra fundamental da igreja. Sua vida é a prova viva de que a graça de Deus pode transformar o mais imperfeito dos homens em instrumento de algo grandioso. Quando Jesus o encontrou pela primeira vez, Pedro estava pescando. Sua vida era rotineira. Lançar as redes, esperar o peixe, voltar cansado, repetir. Mas bastou um olhar do mestre para mudar seu destino. "Segue-me, e eu te farei pescador de homens", disse Jesus. Pedro deixou as redes, o barco e até sua segurança para seguir aquele homem que falava com autoridade e transmitia uma paz nunca antes sentida. Pedro foi testemunha dos maiores milagres de Cristo. Viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos voltarem à vida. Foi um dos 3 escolhidos para momentos especiais. Esteve na transfiguração, quando Jesus brilhou como o sol diante de Moisés e Elias, e esteve no Getsêmani, quando o mestre suou sangue em oração. Seu coração se enchia de fé, mas também era atravessado por dúvidas e medos. Um episódio célebre revela sua ousadia. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro pediu para ir ao encontro dele, mas ao sentir o vento e olhar para as ondas, vacilou e começou a afundar. Jesus então estendeu a mão e o salvou. Essa cena mostra o coração de Pedro, corajoso, mas frágil, ousado, mas humano. Talvez o momento mais doloroso de sua vida tenha sido na noite em que Jesus foi preso. Pedro havia prometido que jamais o abandonaria, mas diante da pressão, temendo pela própria vida, negou conhecer o mestre 3 vezes. Ao ouvir o galo cantar, caiu em profundo arrependimento. Chorou amargamente, sentindo-se fracassado. E, no entanto, foi justamente ali que começou sua verdadeira transformação. Após a ressurreição, Jesus o procurou às margens do mar. 3 vezes perguntou: "Pedro, tu me amas?" 3 vezes Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Era como se Jesus estivesse apagando suas 3 negações com 3 declarações de amor. E então lhe confiou a missão: "Apacenta as minhas ovelhas." A partir daquele dia, Pedro deixou de ser apenas Simão, o pescador, para se tornar Pedro, a rocha. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, levantou-se diante da multidão e anunciou com coragem que Jesus era o Cristo ressuscitado. 3.000 pessoas se converteram em um único dia. Aquele que antes temia ser reconhecido como discípulo, agora proclamava a fé diante de todos. Pedro viajou, evangelizou e fortaleceu comunidades. Enfrentou perseguições, foi preso, mas nunca deixou de anunciar o Evangelho. Em Roma, durante o Império de Nero, foi condenado à morte. E por humildade pediu para não ser crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo. Assim terminou sua vida, fiel até o fim, transformado pela graça daquele que o chamou à beira do mar. Reflexão. A história de Pedro nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos. Ele chama pessoas comuns, com falhas e medos, e as transforma em instrumentos poderosos de sua obra. Pedro caiu, negou, duvidou, mas nunca deixou de amar. Sua vida é um convite para cada um de nós. Levantar após as quedas, confiar no perdão de Deus e seguir em frente. Pedro é a prova de que os erros não definem quem somos, mas sim a fé e o amor com que nos levantamos depois deles. Se esta história falou ao seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que inspiram, ensinam e fortalecem a fé.